Vamos conversar um pouco sobre a história do Invisalign? Vamos iniciar essa nossa conversa abordando alguma coisa sobre a história, o início do Invisalign. O Invisalign foi criado por um estudante de engenharia nos Estados Unidos, ele fazia um curso de engenharia lá, e de nome Zia Christie. Isso foi no ano de 1997, ou seja, 27 anos atrás. Então ele é o fundador, ele é o criador da Invisalign. E tudo começou porque o Zia Christie tinha alguns problemas nos dentes e resolveu fazer um tratamento. Esse tratamento foi feito com aparelhos fixos, que é o que existia na época. Terminado o tratamento com os aparelhos fixos, seu dentista lhe forneceu um aparelho tipo móvel, mais transparente, de resina, um tipo de um plástico, dando-lhe instruções que usasse esse aparelho só à noite, para manter o resultado que foi obtido pelos aparelhos fixos. E aí, Zia Christie, que era um engenheiro, ele não tinha nenhuma afinidade com a odontologia, ele teve uma ideia muito original. Ou seja, será que com um aparelho transparente desse tipo, sem nada de metal, que na época era passivo, será que eu não consigo fazer com ele, criar o mesmo efeito que os aparelhos fixos e fazer a movimentação dos dentes? Muito bem, essa foi o início, a primeira sacada do Invisalign. Ele começou a trabalhar como engenheiro porque dependia de forças, de movimentos de dentes, e a engenharia era tudo que ele sabia. Ele se associou posteriormente com uma outra parceira de nome Kesley Worth e criaram os dois uma empresa chamada Aligner. Aligner é o nome da empresa e o produto da Aligner é o Invisalign. Ou seja, o Invisalign foi criado há 27 anos atrás. Foi o pioneiro dos aparelhos transparentes de correção de dente, ok? Ou seja, ele chegou no Brasil aproximadamente 2017, ou seja, 20 anos depois, é recente. Algumas pessoas creem que a Invisalign é muito nova. Na verdade, ela é antiga porque ela é de 1997. Hoje, a Invisalign tem um total de aproximadamente 17 milhões de pacientes no mundo em tratamento. E as vantagens de um aparelho Invisalign são inúmeras. Em primeiro lugar, salientemos o tempo de tratamento. Aproximadamente metade, muitas vezes um terço do tratamento com aparelho fixo convencional. Em segundo lugar, a higiene, super importante. Muito difícil a higiene com os aparelhos fixos. Para usar o fio dental, uma escova especial com o Invisalign, como ele é usado 22 horas por dia, e você remove o aparelho durante a escovação, você consegue fazer uma higiene perfeita dos seus dentes, tanto com a escova como com o fio dental. Então você tem a vantagem da higiene, você tem a vantagem de um tempo de tratamento mais curto e uma vantagem muito importante nos dias de hoje, que é o fator estético. Ou seja, quando nós comparamos os aparelhos fixos com os aparelhos transparentes, é muito evidente essa melhora. Gostaríamos de só abordar algumas coisas a respeito desse material que é feito o aparelho. Os americanos chamam esse material de Smart Track. Ou seja, no início era um plástico, lá no tempo do Zia. Hoje, com o avanço tecnológico, é um polímero. Na verdade, os americanos dizem que é um tripolímero, ou seja, são 3 camadas de polímeros fundidas, cada uma com 0,25 milímetros de espessura, ou seja, a espessura total do Invisalign, com toda a tecnologia embutida, é de 0,75 milímetros. O aparelho superior e o aparelho inferior, portanto, perfaz 1,5 milímetro de espessura, ok? Muito bem. No polímero do meio, existe, a gente observando o Invisalign com detalhes, a gente nota, existe um tipo de umas ondulações.
que a física chama linhas de força. E essas ondulações vão fazer com que o aparelho seja extremamente flexível, que a movimentação do dente seja praticamente sem nenhum desconforto, ele não atrapalha a fonação, ele não atrapalha durante a alimentação, ele é removido, 0,25 milímetros de espessura. Tá? E nessa camada do meio, essas linhas de força fazem com que ele se torne flexível e tenha o que a gente chama de memória de forma. Ou seja, você deformando o aparelho, ele retorna naquela forma inicial. Com isso, ele faz a movimentação suave e gradativa dos dentes, em ambas as arcadas. O desenvolvimento desse Smart Track demorou um total de 8 anos e foram feitos simplesmente 260 tentativas diferentes até chegar a esse material. Hoje a Invisalign possui um total de 450 patentes mundiais, ou seja, em sendo pioneira, ela tem toda essa tecnologia que faz com que o tratamento ortodôntico seja extremamente positivo para o profissional e para o paciente, altamente confortável e com um alto teor de previsibilidade, ou seja, antes de iniciar o tratamento, o paciente, antes de iniciar, ele que tinha esse determinado tipo de mordida, ele consegue visualizar como ficará o seu tratamento após a correção e, além de mais, o tempo de tratamento estimado para essa correção, para passar dessa etapa para essa etapa aqui. Algumas pessoas, alguns pacientes nos perguntam como que o movimento ortodôntico se faz durante a correção com Invisalign, sendo que é um aparelho muito confortável, é um aparelho muito flexível. Como que um aparelho desse, pode ser mais eficiente, mais rápido que o fixo tradicional? Toda a tecnologia da movimentação dentária ou movimentação ortodôntica, como chamamos, do Invisalign, está baseada praticamente em duas questões. Num item que nós chamamos de attachment e num segundo item que nós vamos chamar vulgarmente de um casulo. Como que funciona esse esquema? Determinados movimentos ortodônticos sem muita previsibilidade e movimentos ortodônticos de baixa quantificação, o próprio polímero, a própria memória do Invisalign efetua esse movimento. Sempre lembrando que os aparelhos são trocados periodicamente, num intervalo que é determinado pelo especialista, ou seja, à medida que ele vai fazendo essas substituições, semanalmente ou a cada 10 dias, os dentes vão lentamente sendo movimentados. Em outras palavras, previamente ao início do tratamento, nós já recebemos todo o tratamento pronto, todos os aparelhos prontos, que são fornecidos uma determinada quantidade para o paciente e, periodicamente, o paciente tem uma consulta conosco para visualizarmos essa progressão do início até o final, se está de acordo com tudo aquilo que foi programado. A movimentação específica de cada dente, dizíamos, ela se faz através dos attachments e daquele corpo que nós chamamos de casulo. O que vem a ser isso daqui? O attachment nada mais é que uma determinada porção de resina que é colada na coroa do dente. Vem dos Estados Unidos uma forminha, digamos, para eu fazer essa resina branca da cor do dente e colar essa resina na coroa do dente do meu paciente. Existem vários tipos e várias formas de attachment. Eu posso ter um aqui embaixo, eu posso ter um em cima, eu posso ter um retangular, um semicircular, enfim, em alguns dentes, friso isso, é feito o nosso attachment.
Dentes que precisam de um movimento um pouco maior e super precisos. Posteriormente, o aparelho Invisalign, ele vem com um tipo que nós chamamos de casulo, como se fosse uma pequena verruguinha, uma pequena saliência naquele polímero, ok? Como que vai funcionar esse casamento, essa duplicidade do casulo com o meu attachment? Eu tenho aqui o meu dente com o meu attachment, e quando eu coloco o meu aparelho Invisalign, ele com aquele casulo, o casulo vai ficar deslocado do attachment aproximadamente, ou precisamente, 0,25 milímetros, 1/4 de milímetro. Considerando que o aparelho é altamente flexível e possui memória de forma, quando o paciente instala o aparelho nos seus dentes, pela flexibilidade do aparelho, o aparelho vai fazer um movimento de 1/4 de milímetro e encaixar-se no attachment. Esse encaixe do casulo no attachment vai provocar, num período de 1 semana ou 10 dias, dependendo do intervalo, o movimento do dente de 0,25 milímetros para cá. O próximo aparelho já vem com esse casulo em seu corpo, 0,25 para cá, e o dente movimenta mais 1/4 de milímetro. Isso tanto movimento para baixo, movimento para cima, movimento do lado direito ou do lado esquerdo. Ou seja, nos 3 planos do espaço, o aparelho Invisalign é altamente capacitado e altamente previsível, tem a previsibilidade de fazer a movimentação do dente até o seu final. Terminado o tratamento ortodôntico, o paciente é escaneado e nós vamos instalar no paciente da própria Invisalign o aparelho que nós chamamos de Vivera. O Vivera é um aparelho de contenção. Tem 3 aparelhos totalmente iguais, não tem mais o attachment, não tem mais aquele casulo, e esses aparelhos usados só para dormir, vão fazer a contenção do dente, ou seja, vão estabilizar e manter o resultado que foi obtido pelos aparelhos corretivos. Finalizando, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Estamos à disposição para esclarecer algumas dúvidas e alguns questionamentos. Aqui embaixo você tem o nosso contato.